E aí, galera, tudo certo? Professora Maiara de Matemática. Vamos para mais uma aula, nossa aula 5. Nessa aula nós vamos trabalhar produtos notáveis. Os produtos notáveis são ferramentas para nos ajudar a resolver equações mais fácil, resolver expressões algébricas quando a gente quer simplificar. Sabe aquela sacada para facilitar a resolução? Então a gente sabe que o tempo é curto, né? Quando a gente está resolvendo a questão, a gente precisa ganhar tempo. E aí, os produtos notáveis são ferramentas muito importantes que a gente vai utilizar. Então vamos lá? Primeiro produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Então, quando a gente vê a mais b ao quadrado, o que é isso? A gente já viu potenciação. O expoente 2 indica que eu vou multiplicar a base por ela mesma duas vezes. Então, isso aqui é a mais b vezes o a mais b. Se a gente desenvolver, como que vai ficar? Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva. A vezes a ao quadrado, a vezes b, ab. B vezes A, BA, ou AB, e B vezes B, B ao quadrado. AB e BA é o mesmo monômio, né? Então, eles são monômios semelhantes. Vamos juntar A quadrado, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Então, o que a gente vê? A gente conclui que o a mais b ao quadrado, se eu tiver a soma de dois termos ao quadrado, então é o quadrado da soma. Isso aqui é o quadrado do primeiro, ó, corzinha aqui igual, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não fazer isso aqui, ó, a mais b ao quadrado, eu não posso fazer isso, ó, distribuir o expoente. Tá certo? Então, a gente acabou de ver esse é o erro mais comum. Quando eu tiver o quadrado da soma, o que eu tenho que fazer? Isso vai virar um trinômio, três termos. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Então, vamos para alguns exemplos. Então, eu tenho aqui raiz de 3 mais x elevado ao quadrado. Eu não vou distribuir, eu não vou aplicar a multiplicação e usar a propriedade distributiva. A gente vai usar o produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu faço raiz de 3 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 3. Aqui eu tenho 2 raiz de 3x mais x ao quadrado. Então, a gente colocou esse binômio ao quadrado aqui, essa soma ao quadrado, na forma mais simples. Desenvolvemos o produto. Na letra B, eu tenho uma soma ao quadrado. Então, a gente vai aplicar o produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fração ao quadrado, joga, né, o expoente para o de cima e para o de baixo. Fica a ao quadrado sobre 4. Aqui dá para simplificar. A vezes 3, 3a, mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá certo? O próximo produto notável é parecido com o que a gente acabou de ver, mas ele é o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos ver o que tem de diferente. Como eu disse, aqui uma diferença ao quadrado é multiplicar o termo por ele mesmo duas vezes. Então, para a gente chegar no resultado, vamos desenvolver. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, menos ba. Menos b vezes menos b, mais b quadrado. Juntando agora os termos semelhantes, a quadrado, menos ab, menos 2ab, mais b ao quadrado. Então, o que a gente viu de diferente, né? Aqui a gente tem o quadrado de uma diferença. A única coisa que mudou foi aqui, ó, o sinalzinho de menos. Então, no quadrado da soma, a gente tem mais, todos os termos são positivos, e aqui o termo do meio fica negativo. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, a gente pega aqui no termo do meio o sinal daqui. Se for negativo, o do meio fica negativo, e se for uma soma, no caso ser positivo, vai ficar positivo no meio também. Alguns exemplos para a gente desenvolver. Então, aqui não vou aplicar distributiva, vou usar o produto notável. Quadrado do primeiro, se aqui é menos, fica menos aqui também. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui um produto elevado ao quadrado, eleva todo mundo. 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado. Menos 2 vezes 4, 8, vezes 1, fica menos 8x mais 1. Letra B. Não vai fazer a distributiva aqui, ó, não vai fazer isso aqui, tá certo? Isso aqui tá errado. Então, a gente vai fazer quadrado do primeiro, menos, aqui fica menos, 2 vezes o 8, vezes o y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado do y ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 8, 16y ao quadrado, mais y à quarta, tá certo? Pessoal, desses dois binômios que a gente viu, que quando a gente desenvolve o produto, a gente tem um trinômio, tem que lembrar que vale a ida e vale a volta, é uma igualdade. Então, se eu falo para você que a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, você tem que ter a sacada de ver que isso é igual a isso também. Então, vale a ida e vale a volta. Se eu tiver um trinômio, esse trinômio chamado de trinômio quadrado perfeito, a gente vai ver na próxima aula, a gente vê que vale a ida e vale a volta. Eu consigo escrever esse trinômio na forma da soma de um quadrado, ok? Do quadrado da soma, aliás. O próximo produto notável é o produto da soma pela diferença. Então, se eu tiver que multiplicar uma soma por uma diferença, eu vou desenvolver esse produto para a gente ver qual que vai ser o produto notável. Então, a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Agora, b vezes a mais ba, e b vezes menos b, menos b ao quadrado. Menos ab mais ba dá zero. Então, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, é só a gente fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha aqui. Então, eu tenho dois termos, sejam quais termos forem, tá certo? Pode ser uma expressão também, não precisa ser um número ou uma variável, uma incógnita, pode ser uma expressão inteira. Faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vale a ida, né? E vale a volta. Se a gente tiver a diferença de dois quadrados, a gente pode escrever na forma do produto. Alguns exemplos. Eu tenho aqui k ao quadrado menos 2 vezes k quadrado mais 2. Então, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B. Então, eu estou fazendo o produto de uma soma por uma diferença. Aqui eu até troquei a ordem também, porque a gente sabe que se trocar a ordem não vai fazer diferença, porque é multiplicação. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. K ao quadrado, potência de potência, multiplica o expoente. 2 ao quadrado, 4. Na letra B, AB é o meu A e o meio é o meu B. Então, aqui a gente tem um monômio que tem duas variáveis, o A e o B. Vou fazer o quadrado do primeiro, então o quadrado do AB menos o quadrado do segundo, meio ao quadrado. Quando eu faço o produto ao quadrado, fica A ao quadrado, B ao quadrado, menos 1 sobre 4. Lembra aqui de elevar o de cima e elevar o de baixo também.
Agora, o próximo produto notável é o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Eu vou desenvolver o cubo da diferença e aí a gente vai chegar na conclusão em relação ao cubo da soma também. O que é A menos B ao cubo? É A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Só que a gente já viu que A menos B vezes A menos B é o A menos B ao quadrado. Então, isso aqui eu posso fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora eu vou pegar esse trinômio e vou multiplicar por esse binômio aqui. Então, vai ficar A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B, menos A quadrado B. Agora, eu vou multiplicar o menos 2A por cada um dos termos do segundo. Menos 2AB vezes A, menos 2A quadrado B. Menos 2AB vezes menos B, vai ficar mais 2AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, mais AB quadrado. Eu vou colocar em ordem alfabética. B quadrado vezes menos B ao cubo. Juntando os termos semelhantes, eu tenho A ao cubo menos A quadrado B com menos 2A quadrado B, fica menos 3A quadrado B. 2AB quadrado mais 1AB quadrado, 3AB ao quadrado, menos o B ao cubo. Então, a gente tem o quê? Quando tiver o cubo de uma diferença, a gente vai ter aqui os coeficientes 1, 3, 3 e 1. O sinal vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Ó, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, os sinais vão ficar alternados. No caso de ser o cubo da soma, como é tudo positivo, aqui o desenvolvimento, todos os termos vão ser positivos. Então, olha aqui. Se eu tiver o cubo da soma de dois termos, a gente faz cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E aí eu escrevi aqui organizado também o cubo da diferença. Então, o que que muda? Muda o sinal. No positivo, quando é cubo da soma, fica tudo positivo. Cubo da diferença, os sinais vão ficar alternados, tá certo? Lembrando, vale a ida e vale a volta. Alguns exemplos aqui. Então, eu tenho 3 menos u elevado ao cubo. Eu vou fazer cubo do primeiro menos, porque aqui é menos, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Agora mais, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado menos o cubo do segundo. Resolvendo aqui, 3 ao cubo, 27, menos 3 ao quadrado vezes 3 dá 27u, mais 3 vezes 3, 9u ao quadrado, menos u ao cubo, ok? Letra B, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. É importante a ordem aqui no cubo, é importante porque quando a gente troca aqui, né, se eu analisar o menos 3, vamos desenvolver? Ó, u ao cubo, ó, já ficou negativo, vai ficar com o sinal trocado. Menos 3 vezes o u ao quadrado vezes o 3, mais 3 vezes o u vezes o 3 ao quadrado, menos o 3 ao cubo. Então, aqui vai ficar com o sinal trocado. Então, a ordem aqui faz diferença sim. No caso da soma, não. Só para terminar aqui, x ao cubo mais 6x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12x, mais 2 ao cubo, 8. Tá certo?
Agora vamos para uma aplicação, então, dos produtos notáveis. Quando a gente fala de frações cujo denominador é um número irracional, a gente precisa fazer uma racionalização desse denominador. Então, transformar esse denominador num número racional. E para isso, a gente usa o fator de racionalização. Então, a gente multiplica essa fração por uma expressão, por um número, pela mesma expressão, em cima e embaixo, para a gente transformar esse denominador num número racional, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos, algumas aplicações. Primeiro exemplo, no denominador eu tenho raiz de 3. Bom, raiz de 3 é irracional. Para que eu tenha denominador racional, lembra, se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, o meu fator de racionalização é o próprio raiz de 3. Aí eu multiplico em cima e embaixo. Por que em cima e embaixo? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. E multiplicar uma fração por 1 não vai fazer diferença nenhuma. O 1 é o elemento neutro. Agora faz, ó, 9 vezes raiz de 3 dá 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que é raiz de 9, que dá 3. Dá para simplificar? 9 dividido por 3 fica 3 raiz de 3. Então, transformei a fração que tinha o denominador irracional em denominador racional. Na letra B, eu tenho raiz cúbica. Para eu conseguir tirar da raiz, o meu expoente do radicando aqui dentro da raiz tem que ser 3. Só que o expoente aqui é 1. Então, quanto que eu tenho que multiplicar? Quanto que eu tenho que juntar com esse 2 para eu ter o meu expoente 3? Está faltando 2 fatores 2. Então, o meu fator de racionalização aqui vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por quê? Quando eu fizer a multiplicação, os dois têm o mesmo índice de raiz, eu vou multiplicar 2 vezes 2 ao quadrado, vai dar 2 ao cubo. E aí eu consigo tirar da raiz. Então, você sempre vai fazer essa diferença aqui do índice com o expoente do radicando, para você colocar no expoente do fator de racionalização, tá certo? E aí multiplica em cima e multiplica embaixo também, né? Opa, aqui é 2. 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar 3 raiz cúbica de 4, sobre, quando eu multiplicar, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí, resolvendo, 3 raiz cúbica de 4 sobre 2. Na letra C, a gente tem uma diferença, uma expressãozinha aqui. E essa expressão é um número irracional. O que eu vou fazer? Eu preciso saber por quanto que eu tenho que multiplicar para o meu denominador ficar racional. Então, o 3 ele tem que sair da raiz. Para ele sair da raiz, eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Mas se eu multiplicar só por raiz de 3, quando eu fizer raiz de 3 vezes 1, vai dar raiz de 3. Então, não vai sair da raiz. Aí, o que a gente faz? Lembra do produto notável que a gente viu há pouco. Se eu tiver um produto da soma pela diferença, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí eu consigo elevar o raiz de 3 sozinho ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer. Multiplicar por 1 mais raiz de 3. Então, a gente multiplica pela mesma expressão, só que a gente troca o sinal do meio, tá certo? Então, sempre que for uma soma, uma diferença no denominador, que você precisar racionalizar, você vai trocar o sinal do meio só. Pega o primeiro, pega o segundo e só troca o sinal. E em cima, a gente vai aplicar a distributiva. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. No denominador, produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E em cima fica raiz de 2 mais raiz de 6. E embaixo ficou 1 menos 3. Vai dar menos 2 no denominador. E aí a gente pode jogar esse menos lá para cima. Menos raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 2. Ou coloco o maisinho aqui e deixo o menos aqui na frente da fração. Tá certo?
Vamos então para os exercícios, vamos aplicar o que a gente acabou de ver. Seja A essa expressão e B essa aqui. Então, o A mais B é igual a quanto? Vamos lá. A mais B, 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Bom, a gente poderia racionalizar o primeiro, racionalizar o segundo e depois fazer essa adição. Mas eu vou escolher aqui, fazer o MMC aqui, já encontrar o denominador comum. Como esses fatores aqui, raiz de 3 mais raiz de 2 e raiz de 3 menos raiz de 2 são primos, né, entre si, então é só multiplicar. Aí vai fazer, ó, isso aqui dividido por raiz de 3 mais raiz de 2, vai dar o raiz de 3 menos raiz de 2, vezes 1, raiz de 3 menos raiz de 2. Esse denominador dividido por raiz de 3 menos raiz de 2 vai dar 1 mais, vezes 1 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 2 negativo mais raiz de 2 positivo vai dar 0. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. No denominador, produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença de dois termos que são iguais, ó, o A e o B, não iguais entre eles. 2 raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, 3, raiz de 2 ao quadrado, 2. 3 menos 2 dá 1, denominador 1 precisa colocar, vai ficar só 2, raiz de 3, alternativa correta, letra E. O conjunto solução dessa equação. Então, a gente tem aqui uma equação cujo meu x, a minha incógnita, está dentro de uma raiz. Bom, para eu poder resolver, eu tenho que tirar essa expressão de dentro da raiz. Como é uma raiz quadrada, é só a gente elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, elevar ao quadrado dos dois lados, tá certo? Como eu não sei se esse x é positivo ou negativo, para eu tirar da raiz, eu tenho que tirar em módulo. A raiz quadrada de um número ao quadrado sempre tem que ser positivo. Então, eu coloco em módulo x mais 3. Aqui, x menos 3 ao quadrado, a gente vai desenvolver o produto notável. O x é o primeiro, o nosso A, e o 3 é o nosso B. Então, faz quadrado do primeiro. Se aqui é menos também. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar módulo de x mais 3 igual x ao quadrado menos 6x mais 9. Agora, o módulo de x mais 3 vai ser x mais 3 se o que está aqui dentro for positivo. Se for negativo, vai ser menos x menos 3. Então, a gente vai separar nos dois casos agora. Pode ser x mais 3, no caso de ser positivo, ou pode ser menos x menos 3. Resolvendo essa equação, a gente tem x ao quadrado menos 7x, 9 menos 3 mais 6 igual a 0. A soma é 7 menos b sobre a, menos 7 sobre 1. E o produto das raízes é c sobre a. Então, fica 6. Aí, vamos pensar, dois números que eu somando dá 7 e multiplicando dá 6. 1 e 6. 6 vezes 1 dá 6 e 6 mais 1 dá 7. Então, esses são os candidatos à solução dessa equação. Na outra situação, a gente tem x ao quadrado, menos x vem para cá mais x, menos 6x mais x, menos 5x, menos 3 vai para lá, mais 3, vai ficar mais 12, igual a 0. Soma.
menos B sobre A. Então, 5. O produto, C sobre A, 12. Se a gente pensar aqui no produto, quem que eu vou multiplicar para dar 12 e a soma vai dar 5? Se a gente começar a pensar aqui, ó, eu posso multiplicar o 3 e o 4, só que aí a soma não vai dar 5. Se eu pensar outros valores inteiros, né, os dois positivos, se a gente fizer 2 vezes 6 dá 12, mas a soma não dá 5. Então, se a gente gastar muito tempo para achar esse soma e produto, a gente vai usar a Bhaskara. Então, vou fazer o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 12, 48. Aqui, então, o meu delta vai dar negativo. Então, não vou ter raízes reais. Agora, eu vou pegar esse 1 e esse 6 e vou substituir lá para ver qual que vai ser a solução de fato. Substituindo x igual a 1, a gente tem 1 mais 3 igual a 1 menos 3. Raiz quadrada de 4 é igual a menos 2. Isso é falso. Então, 1 não é a solução. Vamos testar o 6. Raiz quadrada de 6 mais 3 igual a 6 menos 3. 6 mais 3, 9. 6 menos 3, 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Isso aqui é verdadeiro. Então, a única solução dessa equação é o 6. Logo, a alternativa correta é a letra A. Então, a gente vê, ó, aplicações do produto notável aqui. Próxima solução, próximo exercício. As soluções inteiras da equação x² menos y² igual a 7 representam pontos no plano cartesiano. A área do polígono convexo com vértice nesses pontos é igual a quanto? Então, ele está falando sobre soluções inteiras dessa equação. O que eu vou observar aqui? Que eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado de outro número. Então, eu tenho uma diferença de 2 quadrados. E isso aqui resulta de um produto notável. Qual que é ele? Quando que eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Quando eu tenho um produto da soma pela diferença desses termos. Agora, o que a gente vai analisar? Ele está falando de soluções inteiras, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui dois números inteiros. Agora, a gente vai pensar nas possibilidades. Então, quais são as possibilidades da gente ter um produto igual a 7? Vamos pensar. A gente pode fazer 1 vezes 7 ou 7 vezes 1. Mas a gente também pode fazer menos 1 vezes menos 7 ou menos 7 vezes menos 1. Então, são essas 4 possibilidades que a gente vai analisar agora. Então, eu vou pegar x mais y igual a 1 e x menos y igual a 7. E vou resolver esse sistema. Somando aqui, 2x igual a 8, x é 4. Se o x é 4, substituindo em qualquer uma dessas equações, eu tenho 4 mais y igual a 1, então o y vai dar menos 3. A outra possibilidade é 7 e 1. Então, o x mais y ser igual a 7 e o x menos 1 ser igual a 1. Vou fazer a mesma coisa, vou somar 2x igual a 8, x igual a 4. Se eu tenho x igual a 4, substituindo na primeira, 4 mais y igual a 7, o y é igual a 3. Então, aqui eu tenho um par ordenado 4 menos 3, aqui eu tenho 4 e 3. Então, ele está falando que as soluções representam pontos no plano cartesiano. As outras possibilidades é quando eu tenho números negativos aqui. Então, se o x mais y for menos 1, o x menos y for menos 7. Somando, 2x igual a menos 8, x igual a menos 4. Substituindo menos 4 na primeira, menos 4 mais y
igual a menos 1, o y vai dar 3. Então, aqui a gente tem o par ordenado menos 4 e 3. A última possibilidade é se o x mais y for menos 7 e o x menos y for menos 1. Somando, 2x igual a menos 8, x igual a menos 4, e aí, substituindo menos 4, a gente encontra o y igual a menos 3, tá certo? Agora, se a gente analisar aqui, então, no plano cartesiano, esses pontos que nós encontramos, eles formam um polígono convexo e a gente precisa calcular a área desse polígono. Então, vamos analisar. Vou desenhar aqui, ó. A gente tem 4 e menos 3, então 4 para x e o menos 3 para o y. Quatro e 3. Menos 4 e 3. E o menos 4 e o menos 3. Então, formou um retângulo. A base vai do menos 4 até o 4, então a base é 8. E a altura vai do menos 3 ao 3, então é 6. A área vai ser 8 vezes 6, 48. Então, a gente usou, então, os produtos notáveis para resolver essa equação. Último exercício, se o x vezes o y é igual a 7, o valor dessa expressão é qual? Eu tenho aqui em cima o quadrado de uma soma, embaixo eu tenho o quadrado da diferença. Desenvolvendo, esse é o nosso A, esse é o nosso B. Fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Embaixo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ele falou que o x vezes o y vale 7. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a x quadrado, mais 2 vezes 7, mais y ao quadrado, sobre 2 elevado a x ao quadrado, menos 2 vezes 7, mais y ao quadrado. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou separar. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado em cima e embaixo. E lembra que quando a gente tem soma no expoente, isso vem de quê? A gente pode abrir como um produto de bases iguais. Então, eu vou escrever isso como 2 elevado a x quadrado mais y ao quadrado, vezes 2 elevado a 14, que é o 2 vezes 7. No denominador, eu vou fazer 2 elevado a x quadrado mais y ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 14. Ou posso colocar também 1 sobre o 2 elevado a 14. Esse é igual a esse, é uma multiplicação, então eu posso simplificar. Agora, divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai o expoente. Vai ficar 2 elevado à 28ª potência. Resposta correta é a letra D, tá certo? Então, a gente viu aqui, pessoal, várias aplicações, diferentes formas da gente utilizar o conceito de produtos notáveis, tá certo? Eu espero que você tenha entendido e eu te vejo na próxima aula. Até lá!